Senhoras e senhores, muito boa noite. Está entrando no ar mais um Universidade e Comunidade. Um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Estamos aqui todas as sextas-feiras às 19h30 pelo NET TV Canal 4. Aqui no NET TV Canal 4 você nos vê, mas poderá nos acompanhar também no YouTube. Acesse YouTube, digite Universidade e Comunidade. Lá estaremos com o nosso programa de número 16. Esse é o nosso último programa do ano. Feliz Natal, próspero Ano Novo já de saída para todos que estão em casa. É realmente um prazer ter cumprido essa jornada e estar aqui com vocês. O nosso programa pode ser comentado também no facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Acesse, dê sua opinião, manifeste-se. Isso será muito importante para construirmos, em 2015, programas cada vez mais antenados com a realidade da comunidade a quem devemos um trabalho cada vez melhor. Tudo bem? Esse é um programa, é um projeto numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos que visa aproximar-nos da comunidade onde estamos inseridos. Hoje é um programa diferente, é um programa no qual nós temos uma participação especial por ser um programa de final de ano e dividiremos o nosso programa em 2 blocos. Professora Renata, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite, professor Josivaldo. É um prazer estar aqui neste último programa desse semestre. Posso dar um recadinho? Claro, claro. Você me passou a palavra. O pessoal que está em casa, no mês de janeiro agora de 2015, vai ser publicado o edital do curso, que é o cursinho preparatório para vestibular oferecido pela UFSCar em parceria com a Prefeitura, né? Então eu vou ler aqui para vocês alguns dados importantíssimos. As inscrições serão do 19, 20 e 21 de fevereiro na Praça Barão de Araras. E os interessados devem levar o RG ou um outro documento oficial que tenha foto. A taxa de inscrição será de R$10 e deve ser paga no ato da inscrição, né? E haverá uma prova, será realizada no dia 22 de fevereiro, lá na UFSCar Campus Araras, tá? Para os que ingressarem no curso, haverá já uma aula inaugural no dia 7 de março, né? Para o ano de 2015 serão oferecidas 2 turmas, né? A turma 1, de terça e quinta, que terá aula das 14 às 18 horas, na UFSCar de Araras, e a turma 2, que terá aula aos sábados, das 8 às 5 da tarde, na Faculdade Municipal de Araras. Quem precisar de mais informações pode acessar o Facebook, procurando UFSCurso, ufscurso.cca. Obrigado. E recebemos de volta aqui o professor Stefano. Professor Stefano, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor Josivaldo. Boa noite, professora Renata. Boa noite. Vereador Breno. É uma grande honra estar aqui na gravação desse último programa do ano. Muito bem, obrigado pela presença. E receberemos para a nossa, não sei se é uma entrevista, mais uma conversa, o presidente da Câmara, Breno Cortella, que foi um dos grandes apoiadores desse programa. Foi ele que nos contactou, procurou a Universidade Federal de São Carlos para que nós fizéssemos esse trabalho. Breno, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor Josivaldo. Uma satisfação muito grande participar com vocês desse programa. Boa noite, professor Stefano, professora Renata. Uma alegria o programa ter ido tão bem e estar chegando ao final do ano com esse programa tão bacana, as pessoas acompanhando e que tem repercutido pela cidade. Legal. Então nós podemos começar a nossa conversa com você hoje e nós definimos que nós gostaríamos de saber, já que está terminando o seu mandato de presidente da Câmara, que você nos contasse um pouco dessa experiência dos últimos 2 anos frente à Câmara Municipal de Araras. O que você traz de informação, o que aconteceu durante esses 2 anos para nós? Conte para nós, Breno. Foram 2 anos de intenso trabalho, né? A legislatura da Câmara Municipal, ela é de 4 anos, né, e dividida em 2 anos, em 2 biênios de gestão de presidentes e de mesa diretora. A mesa diretora que assumirá agora no dia 1º de janeiro de 2015 já foi eleita, a vereadora Magda será a presidenta que inicia o seu mandato a partir do ano que vem, e tenho muita satisfação nesses 2 anos de ter realizado muitas ações, o que vocês chamariam certamente na universidade de extensão. Né? Então, muita atividade de extensão, né? Com o próprio fortalecimento da comunicação,
com o fortalecimento da interação com a comunidade, com a Câmara Participativa, então fomos aos bairros, e também com a formulação também de discussões importantes. O que eu dizia no início do ano passado era que a Câmara ela não podia ficar como um sujeito passivo. A Câmara recebendo demandas, questões, problemas, sejam pequenos ou grandes, mas a Câmara tem a responsabilidade e a tarefa de formular soluções para a cidade. Então, por isso, a instituição da Escola Legislativa, que desenvolveu uma série de atividades, né, fez, inclusive, mais recentemente, um seminário sobre, nesse caso, sobre turismo, né, foi muito positivo e espero que, inclusive, no próximo ano a Escola Legislativa promova mais seminários desse tipo. Então, nós buscamos, essencialmente, nesses 2 anos, garantir ações de transparência, de comunicação, de interação com a sociedade e que as pessoas compreendam, inclusive, o papel da Câmara Municipal, né? As pessoas acompanharam mais a Câmara. Esse espaço aqui que nós estamos utilizando, né, o plenário, eu considero que ele foi muito utilizado. Nós cedemos para várias atividades, ações, às vezes não relacionadas diretamente com a atividade legislativa, mas foram formas de integrar também a comunidade com a Câmara. Então, esse que foi o grande papel da Câmara, e nós também realizamos ações de fortalecimento do papel institucional, garantindo efetividade para os servidores, né? Vocês que estão na universidade pública sabem a importância de um serviço público eficiente, moderno, dinâmico, e a Câmara já contava com um corpo administrativo relevante. Mas nós, com a Escola Legislativa, com a reforma administrativa que nós fizemos, com ações de capacitação e de empoderamento até do servidor, nós fortalecemos também o papel da gestão administrativa da Câmara. Legal. Qual é a função do presidente da Câmara? O presidente da Câmara, ele é o representante legal do Poder Legislativo Municipal. Então, né, é chamado às vezes também de chefe do Poder Legislativo. Então, o prefeito é o chefe do Poder Executivo, o presidente da Câmara é o chefe do Poder Legislativo. Representa a Câmara nas suas relações institucionais, né, perante o Poder Judiciário ou qualquer questão relacionada a isso. Faz também toda a gestão administrativa interna da contratação de servidores, de realização de licitações, de firmar contratos, e também preside o processo legislativo, né? O que se revela com relação às sessões da Câmara, né, durante a fase de discussão e de votação da sessão legislativa, mas também preside o processo legislativo, que o processo legislativo é muito similar ao processo judicial, né? Ele tem uma propositura de uma demanda, né, de um projeto de lei, por exemplo, seja do prefeito, de iniciativa do vereador. Ele tem uma fase de um trâmite, de análise jurídica, de comissões, e o presidente também que coordena e eventualmente toma decisões durante o processo legislativo. Da importância de ter um mandato de 2 anos, né? Porque parece ser uma experiência muito interessante. E aí outros colegas também podem adquirir esse conhecimento. Exato. E contribuir dessa forma. É verdade. Alguns às vezes consideram que 2 anos é pouco, mas eu acho que é razoável. Acho que 1 ano seria pouco. Essa é uma decisão que cada Câmara adota. Algumas câmaras, a Câmara de Jacareí, por exemplo, é 1 ano só. Então tem eleição todo ano. Eu acho que isso acaba conturbando um pouco, porque em 4 anos são 4 eleições e podem ficar 4 presidentes. Isso gera uma descontinuidade administrativa. Aliás, o Senado Federal tem programas muito interessantes de fortalecimento das câmaras municipais. Eles fazem uma análise do porquê que o legislativo, de maneira geral, não só o municipal, as câmaras, mas as assembleias, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, às vezes tem um olhar da sociedade de desmerecimento, de que parlamentar não faz nada. Por que acontece isso? E uma das análises que eles fazem é por conta também da descontinuidade administrativa. Nas câmaras, às vezes, um presidente entra, muda tudo que o outro fez, então volta tudo para trás. No Executivo, como há um mandato de 4 anos e agora com a possibilidade da eleição, há uma menor descontinuidade administrativa. Isso fortalece os poderes executivos contra o que acontece nas câmaras municipais, que há um enfraquecimento até do poder legislativo. Eu acredito que isso é muito verdade mesmo, porque se você tem apenas e tão somente 12 meses, o indivíduo que acaba de entrar, ele leva um período de pelo menos 2 meses num processo de estabelecimento, de consolidação daquilo que ele vai fazer.
penso eu. Professor Stefano. E nos 2 últimos meses também entraria num processo de eleição que eu acho que também acaba então mudando sobrou 8. completamente. É verdade. Acabaria mudando a rotina também, que seria um processo de negociações também, Eu imagino, assim. eu imagino que alguns processos demorem mais do que um ano, né? Exatamente. Algumas Às vezes, licitações. nós, por exemplo, instalamos, né, acabaram agora as câmeras de monitoramento. Esse foi um processo que eu iniciei lá no começo do ano passado. E aí não deu certo de um jeito, e aí fizemos de outra forma. Então contratamos engenharia, abrimos uma vez, não deu certo. Então levou 1 ano e meio para agora conseguirmos concluir. Então a gente sabe como que a administração pública tem as suas amarrações, de fato tem essas questões. Mas eu estou com muita satisfação de nesses 2 anos ter conseguido realizar muitas coisas, e dentre elas também fortalecer esse espaço da TV, que vale dizer, foi algo que também não começou exclusivamente na minha gestão, mas eu dei continuidade, então isso também é interessante. Foi algo assinado lá na gestão anterior e foi pensado, gestado inclusive na gestão anterior, do presidente anterior, e que nós pudemos então implantar agora, desde o ano passado, e agora cada vez mais fortalecendo inclusive essas parcerias como aqui da UFSCar, que nos engrandeceram muito e fortalecem o papel de comunicação do canal legislativo, a importância do Poder Legislativo ter esse canal de comunicação e interação com a sociedade. Até nesse sentido mesmo, acho que você já apontou que era a extensão da Câmara, uma dos projetos foi essa abertura do canal de comunicação, né? Agora você falou que a TV ela já vem numa gestão anterior, mas acho que a gravação, os primeiros programas, o funcionamento disso tudo foi nessa gestão atual, não foi? Até para a UFSCar isso foi muito importante, o aparecimento a consolidação da Universidade Comunidade, que é esse programa, e que foi uma iniciativa, teve uma grande participação sua, né? Como é que foi essa... Quando eu não estava presidente, como vereador, já conversava muito com o professor Josivaldo, né? Das nossas expectativas, de tanto ele, quando ainda não era diretor, do que queria fazer na universidade, das transformações, do crescimento, e eu também pensava daquilo que queria fazer na Câmara se presidente fosse. Então, de fato, havia mais questões burocráticas, o encaminhamento burocrático, mas não a efetividade. Nós que no início do ano passado realizamos a contratação para a transmissão das sessões ordinárias, e depois, no segundo semestre do ano passado, mas foi na verdade implantado somente esse ano, aí os equipamentos de TV mesmo, o estúdio não, mas o estúdio de gravação, mas não o estúdio de captação, né, a mesa de edição, as câmeras, todos esses equipamentos caros, que foi um investimento que fica é um patrimônio público da cidade. E por isso que não é só da Câmara, mas é um patrimônio público a serviço também de toda a sociedade. Por isso a importância de parcerias como a UFSCar, que também nos orgulha muito, né? E poder então, com a gestão do professor Josivaldo, aproximar também a universidade do poder público e da sociedade de maneira geral, também é uma grata satisfação de poder juntar todos esses esforços, né? Nós é que agradecemos, ficamos extremamente empolgados, entusiasmados com a ideia naquela oportunidade, e por isso nós tomamos a iniciativa, né? Breno, faça as suas considerações finais a respeito do que você gostaria de dizer para as pessoas. Eu agradeço muito, agradeço a oportunidade, agradeço muito os colegas vereadores e vereadoras da Câmara de Araras. Eu realizei bastante ações, as pessoas gostaram muito das coisas, inclusive da questão da TV, foi também porque eu tive o apoio do plenário. A Câmara é um órgão colegiado, o presidente tem as suas atribuições, as suas liberdades, o seu poder, mas eu sempre mantive uma proximidade muito grande com o conjunto do plenário, que sempre acompanhou as decisões, sempre acompanhou aquilo que vinha sendo executado, dando sugestões, contribuições importantes. E também a mesa da Câmara, meus colegas também que ocuparam nessa gestão a vice-presidência, o vereador Éder Miller, o secretário da mesa Francisco Nucineto, suplente de secretário Erinson Mercatelli, porque é a mesa da Câmara que tem esse papel de direção dos trabalhos legislativos desses 2 anos. Eu sou muito grato a eles pela oportunidade e todos aqui que passaram nessas atividades, nas audiências públicas, nos cursos, nossos parceiros desses 2 anos, e um deles a UFSCar, vocês aqui com muita alegria e satisfação. Muito obrigado, foi um prazer, Feliz Natal e próspero Ano Novo. Nós
Ficaremos por aqui um pouco mais para a entrevista do segundo bloco com o professor João Teles. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Muito bem, estamos de volta para o nosso segundo bloco do Universidade e Comunidade. E agora, com a nossa entrevista da semana, entrevistaremos o professor João Teles de Carvalho Neto. Boa noite, professor, tudo bem? Como vai? Boa noite, Oswaldo, tudo bem? O professor João Teles, ele é graduado, é bacharelado em licenciatura em Física pela Universidade Estadual de Campinas. É isso? Professor, você é de onde? Curitiba. Curitiba. É. E ele fez mestrado e doutorado em Física aplicada pelo Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Carlos, de 2003 a 2007, pós-doutorado na França, em Orsay, e atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de São Carlos, Campos Araras, e vice-diretor do Centro de Ciências Agrárias, vice-diretor do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos. Realiza projetos como o PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Instituição de Iniciação à Docência, e coordena atividades de extensão em ensino e divulgação de astronomia. O professor João Teles falará para nós sobre o observatório a olho nu que está sendo implantado na Universidade Federal de São Carlos. Antes, porém, deixa eu cumprimentar a professora Isabela, que entrou nesse bloco agora. Boa noite, professora. Boa noite, opa. Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Muito bem. João Teles, o que é o Observatório a olho nu da Universidade Federal de São Carlos? Bom, professor Oswaldo, primeiro agradecer a oportunidade, de falar um pouquinho sobre esse observatório. Essa foi uma iniciativa nossa, de tentar trazer para o campus um espaço de convívio cultural e, ao mesmo tempo, divulgar conhecimentos de astronomia. Então, nós pensamos como se fosse uma espécie de uma praça em que se explorasse, então, a astronomia, primeiramente, a olho nu, que é como a astronomia nasceu. A astronomia é uma das ciências mais antigas que nós conhecemos e, assim sendo, os astrônomos antigos não tinham instrumentos sofisticados, apenas instrumentos simples, e a gente considera que dá para explorar muita coisa num local desses. Professor, o que a gente vai conseguir visualizar nesse observatório? Porque todo semestre nós recebemos os alunos de escolas públicas aqui do município que observam alguns planetas através do telescópio, certo? Sim. A gente vai conseguir visualizar esses mesmos astros, mesmos planetas? Como Sim. vai funcionar? A ideia é nós fazermos tanto observações, a princípio fazer primeiro observações a olho nu mesmo, Então, o que o observatório possui como estrutura principal, Ele possui a orientação geográfica, norte-sul, leste-oeste, e a direção do eixo de rotação da Terra. Então, a partir desses pontos principais, nós podemos mostrar onde nasce, onde se põe o Sol e os astros, tanto nas diferentes estações do ano, qual caminho os planetas fazem no céu, que os planetas não aparecem em qualquer local, esse tipo de informação. E depois agregar instrumentos que pode ser telescópios, binóculos, etc. Entendi. Eu acho que eu fui ver o espaço, está ficando muito bonito. Gostou lá, pessoal? Muito interessante, eu acho que os alunos vão gostar tanto
os alunos das escolas, né, de educação básica, como os nossos alunos da licenciatura vão poder aproveitar bastante. Mas eu queria que você explorasse um pouquinho, assim, qual a importância da gente ensinar astronomia nos dias de hoje, né? Qual o papel dela, assim, no conhecimento dos alunos? A astronomia, ela possui uma certa interdisciplinaridade, né? Ela envolve uma ciência natural, né? Que estuda fenômenos físicos, e ela também tem a ver com ciclos naturais do planeta, né? Então, tanto que essa origem histórica da astronomia, ela se confunde entre um utilitarismo, vamos dizer assim, no sentido da sobrevivência, né, das populações, das comunidades, das culturas antigas, e também a apreciação por si só, né? Porque o céu, ele possui uma regularidade que você não vê em outros fenômenos naturais, né? O fato de uma estrela nascer numa determinada época do ano e depois voltar a fazer isso com uma precisão muito grande, era algo de admiração profunda pelos povos antigos, né? Tanto que se associava a figuras míticas, deuses, etc., né? Então, eu acho que a importância é essa ligação, né, que existem entre essas várias ciências, os ciclos naturais do planeta, principalmente os ciclos, né, de vida, né, as estações que influenciam na vegetação, na agricultura, né, e o próprio Centro de Ciências Agrárias se beneficia também dessa abordagem, né? A gente pode fazer uma ligação natural com isso. E as outras ciências, como os cursos de licenciatura, né, em biologia, em química e em física. Eu não sei se estou enganada, mas acho que até a Idade Média, esses elementos foram muito considerados, né? E acho que em todo o dia a dia das pessoas, né? Eu trabalho com plantas, então hoje, pelo menos na minha área de estudo com plantas, eu vejo que não se fala mais tanto, né? Isso ficou adormecido. Né? As pessoas que trabalham na parte da agronomia consideram mais, né? Que cultivam plantas para alimentação, consideram mais. Mas eu acho que talvez essa também seja a importância desse trabalho que o professor está coordenando na universidade, né? Tem a ver com toda a marcação de tempo, exato, né? Que era feito, né, desde a antiguidade. Retomar isso. Eu acho interessante. E tem, acho que, uma questão que, assim, se a gente for olhar, as pessoas perderam um pouco esse contato, né? Elas não olham para o céu, né? Dificilmente as pessoas, né? Sim. Eu acho que há alguns anos atrás teve até um incentivo que partiu das pessoas que coordenam a Olimpíada de Astronomia, né? Que é vamos olhar para o céu, né, João? Não sei se tinha essa questão de um pouco, acho que pela poluição que a gente tem, luminosa, né? Com certeza. Sem dúvida, isso é um fator bastante marcante que faz com que as pessoas não apreciem mais o céu. A poluição luminosa misturada com a poluição atmosférica, né? O excesso de poluentes no ar junto com o excesso de iluminação, que está ligado à falta de segurança, né? Porque o excesso de iluminação é falta de segurança, essencialmente, o excesso, eu digo, né? Faz com que você perca o brilho de estrelas mais tênues, que dá o quê? Que dá todo o toque, né, de beleza do céu. Você só vê a Lua, Sírius, que é a estrela mais forte, e alguns planetas, poucos, né, isolados. No observatório, nós teríamos condição, no observatório que está sendo montado na UFSCar, nós teremos condição de ver o quê? Lá, então, inclusive eu vou aproveitar para mencionar uma imagem que nós temos, né, do observatório, né? Ele é composto então por 8 placas, né? Uma primeira imagem deve mostrar. Ele é composto por 8 placas. Essas 8 placas, elas estão dispostas na posição dos pontos cardeais e na posição em que o Sol nasce e se põe no começo do inverno, na primavera e no verão, e no começo do verão. Perdão, falei primavera e outono. Primeiro na primavera e outono e depois no começo do verão, né? Junto com a placa norte e sul, isso dá 8 placas, né? Então nós vamos primeiro poder observar em que posição o Sol está nascendo ao longo do ano e saber onde ele irá nascer nas estações futuras, né? Observar essa regularidade e perceber, por exemplo, que o Sol não nasce exatamente no leste todos os dias do ano. Como a gente aprendeu na escola. Exato, na escola. Ele só nasce exatamente no leste, no equinócio, que é ou no comecinho da primavera ou no comecinho do outono. Nos outros dias do ano ele vai nascer ou um pouco mais para o sul ou um pouco mais para o norte,
né? Então, essas placas estão dispostas, são 8 placas, e elas também vão conter, né, informações adicionais. Além das estações, elas vão conter também informações sobre astrônomos, né? Desde o período helenístico, né, com os gregos antigos, até uma época mais contemporânea, que a gente conclui com o astrônomo Edwin Hubble, né? Então serão um ciclo de estações, um círculo de astrônomos e um círculo de planetas. Porque 8 placas coincide com o número de planetas oficialmente, né, reconhecidos do Sistema Solar, né, já que Plutão está querendo voltar, mas ainda não voltou. Foi rebaixado, mas provavelmente os astrônomos estadunidenses querem retomá-lo aí, fazendo uma força para reconsiderá-lo, né? Então, na imagem 2, né, nós podemos observar realmente uma foto de fora, como o observatório está ficando, né? Ele ainda não está finalizado, ele já está com as placas, né? Então, essas placas elas vão conter essas informações, também vão conter um código QR, em que a pessoa pode ir com o celular e obter informações adicionais, como, por exemplo, fenômenos celestes que estão ocorrendo naquele período, né? Então, ela pode usar essa orientação dessas placas como um guia, né? Já que você, por exemplo, você tem uma chuva de asteroides ocorrendo naquele período, e aquela chuva de asteroides está na direção sudoeste, né? Então, você tendo essas placas, elas te auxiliam a você a observá-la. Então, o que vai ser visualizado vai depender da época do ano. Com certeza. Tem fenômenos que são periódicos, que ao longo das eras, todo ano no mesmo mês, no mesmo dia, mas tem fenômenos bem mais complexos, como, por exemplo, cometas, né? São mais raros. Você tem chuvas de meteoros, né? Que são um pouco mais periódicas, às vezes podem mudar um pouco. Um eclipse, de repente, né? Um eclipse, com certeza. Eclipse. Você foi falando, eu fui pensando, porque as placas, elas remontam à astronomia mais antiga. E, ao mesmo tempo, o observador pode usar o celular, né? Então, é uma integração de todas essas informações, o resgate histórico e, ao mesmo tempo, o uso das tecnologias. A ideia foi agregar um pouco de ferramentas que nós dispomos, né, em prol da divulgação da ciência, do conhecimento, da cultura. É interessante. Agora, só tem mais uma questão que eu acho que é interessante, que você colocou dessa discussão sobre Plutão, né, volta ou não volta, né, para a gente ver essa questão da dinâmica da ciência, né, do conhecimento científico de uma forma geral. As pessoas muitas vezes têm a ideia de que uma coisa foi descoberta, ou ela foi postulada e aquilo é uma verdade estabelecida e pronto, né? Que aquilo lá nunca vai mudar. E é interessante você colocar isso, né? Que existe, a comunidade científica está debatendo, ele já foi considerado planeta, hoje é considerado um planeta não. Perfeito. Agora tem um grupo que quer que reconsidere como planeta. Como é que fica essa discussão dentro da astronomia, assim, da ciência? É bem interessante, porque você tem desde critérios técnicos até um pouco de critérios, vamos dizer assim, um pouco mais políticos. Porque, do ponto de vista técnico, ou científico, vamos dizer assim, o que trouxe esse rebaixamento foi a descoberta de outros corpos, além de Plutão, né, com tamanho semelhante a Plutão, né? Então, foi se tendo dificuldade para definir o que realmente era um planeta, já que começaram a aparecer outros com irregularidades, com outras características. Então, isso fez com que... mas aí, qual a questão política? Dependendo do país, né, qual país contribuiu mais para a descoberta de determinados corpos? Entende? Então... É a política influenciando na ciência também, tem um pouco isso, né? Vamos fazer uma campanha para Plutão voltar a ser planeta. Então, o que define ser um planeta ou não é o tamanho do... só, né? Não só, exatamente. Foram os critérios estabelecidos pela comunidade astronômica internacional, né? Eu não me lembro de todos, mas um deles o tamanho talvez não seja tão importante. O importante é ele ter uma órbita estável em torno de uma estrela, né? E que essa órbita esteja mais ou menos limpa, vamos dizer assim, que ele não compartilhe com outros corpos. Que ele seja o principal, Que ele seja o principal, exatamente. Então, essas são umas características principais, né? João, nos dê mais 2 informações. Um leigo como eu, por exemplo, teria condição de chegar na praça do observatório e capitanear informações sozinho? Isso é possível para quem está nos assistindo de repente ficou interessado?
E quando que a Praça do Observatório, uma previsão que ela estará disponível para a comunidade? Sim, a gente planeja, meados do próximo semestre ela já está completa, né? Mas quem quiser visitar para conhecer as placas com as informações sobre os astrônomos, planetas e estações, já pode visitar, né? Mas ela só vai estar completa mesmo, definitivamente, no meio do semestre que vem, em que a gente pretende inaugurar com todos os seus instrumentos, com todas as suas ferramentas, no evento Jornada das Estrelas, né? Inclusive que contou aqui com a entrevista com o professor Alexandre Colato, né? Idealizador da jornada, que a gente contribui bastante com ela, e trazer então o observatório também como uma atividade da jornada, né? Agora, as pessoas que queiram visitar, elas podem então visitar sozinhas, né? Ou também, a partir desse período do ano que vem, a gente pode agendar com escolas, as pessoas podem procurar através do setor de comunicação social da UFSCar, que a gente vai tentar, através via monitores, alunos que conhecem sobre o assunto, guiar um pouco essa apresentação, a apresentação do observatório. Então, a gente pretende trabalhar com essas duas linhas, tanto a pessoa sozinha ou com visitas guiadas, né? Tá, joia. Para você que está em casa e ficou interessado no tema, pode nos procurar na universidade, que vai ser um orgulho recebê-los lá quando tudo isso estiver posto, ou, como disse bem o João aqui, já pode, inclusive, interagir com o que já existe naquele espaço. João, muito obrigado, boa noite, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Josivaldo, o prazer foi meu. Muito bem. Professora Isabela, é um prazer recebê-la aqui novamente, boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Renata, foi um prazer, boa noite. O mesmo, boa noite. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de desejar boas festas para todo mundo que está em casa. Feliz Natal a todos nós, um grande ano novo a todos nós, a vocês que estão em casa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esse nosso programa de cunho conteudista, que a universidade teve um enorme prazer de realizar nesse ano de 14. Esperemos continuar no ano de 2015 com uma gama muito grande de especialistas que a universidade dispõe. Eles vieram com enorme prazer, interagiram com a comunidade, em nenhum momento nenhum deles se furtou para isso, e nós que constituímos esse programa, participamos dele, né? Não somos, como eu já disse algumas outras vezes, não somos profissionais da mídia, nós somos professores universitários e nos dispusemos a fazer esse trabalho. Fica aqui o meu enorme agradecimento ao grupo de professores que por aqui passaram, nossos parceiros, e aqueles que constituíram o programa, em particular, o professor Stefano, a professora Isabela, a professora Renata e todos os nossos colegas, porque não, o nosso campus está de parabéns pelo trabalho que fez. Então, está combinado, nos vemos no próximo ano. Foi um prazer ter a companhia de todos vocês em 2014. Tchau!